Queridos irmãos e irmãs, estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João. Semana passada líamos o relato da multiplicação dos pães e peixes. Depois, a cena seguinte é a de Jesus caminhando sobre as águas, em cuja conclusão se diz que, chegando na manhã seguinte, o povo viu que Jesus não estava lá, mas tinha uma barquinha que os discípulos tinham deixado para ele ir, ele estava lá. Então chegaram outras embarcações, e aí começa o evangelho de hoje. Eles tomaram essas embarcações e foram até o outro lado do Mar da Galileia, em Cafarnaum. Quando o encontraram lá, lhe perguntaram: Rabi, quando chegaste até aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque viste sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esse é se não o maior dos perigos que todos nós, seres humanos, enfrentamos diante da vida espiritual. O perigo de nos saciarmos com o pão da terra. De nos saciarmos com as dádivas de Deus. Porque o nosso maior inimigo no caminho da salvação, na estrada da santidade, e eu poderia dizer, o maior inimigo de Deus, no caminho da nossa santificação, são as dádivas que o Senhor mesmo nos concede. Porque nós tendemos a nos apegar a elas, nós tendemos a ficar aferradamente agarrados a elas, e como diz o Senhor na parábola do semeador, falando da terra que caiu entre as sementes, as preocupações do mundo e as ilusões das riquezas e os demais desejos sufocam a semente e ela morre. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Por exemplo, uma pessoa que está encalhada, terrivelmente sem perspectivas de encontrar ninguém. Reza, pede, ora, clama. Deus manda. E então, aquela pessoa se torna um ídolo. Vive em função daquela pessoa, só pensa naquela pessoa. Está o tempo todo refém daquela pessoa. Não vem mais à missa, não frequenta os sacramentos, pelo contrário, peca, entra numa vida desordenada, dá as costas para Deus, por causa de uma dádiva que o Senhor lhe deu. Outros pedem ao Senhor: Senhor, eu preciso de um emprego. Estão desempregados terrivelmente, e aí Deus lhes concede um emprego. E o que fazem? Vivem em função daquele trabalho, vivem lambendo os seus chefes, vivem o tempo todo procurando resultados até o belo dia em que se decepcionam com o trabalho. Bendita decepção. Porque nós, quando colocamos tudo isso em primeiro lugar, já não temos mais fome de Deus. A nossa fome de pão, do pão da terra, do pão terreno, do pão que perece, vai
como que iludindo a nossa fome do eterno. Nós como que nos enganamos e parece já que não necessitamos tanto daquilo que Jesus no Evangelho, quando nos ensina o Pai Nosso, no capítulo 6 de São Mateus, chama de o pão nosso supersubstancial, que é o pão do céu em sentido máximo, é Ele mesmo, que está para além de qualquer coisa que pode ser pensada, que é Deus mesmo em sua transcendência, que a Escritura chama de pão dos anjos. O pão dos anjos, o pão do céu, conforme diz o livro da sabedoria, no capítulo 16, que contém em si todo o sabor. É o pão do céu que ele seria mais do que suficiente para saciar qualquer fome que nós tivéssemos. Mas nós ficamos o tempo todo apegados às dádivas que o Senhor nos concede em nossa vida. Nós não tomamos cuidado, por exemplo, com aqueles prazeres inocentes que nos roubam de Deus. Nenhum cristão consegue crescer na vida espiritual se não aprende a mortificar essas pequeníssimas compensações. Por exemplo, eu poderia assistir um pouco de televisão, ou um programa, uma série, alguma coisa que me distrai, mas eu não rezei muito hoje, eu fiquei com a minha alma dispersa entre as coisas da terra, então eu vou me privar daquilo para poder encontrar em Deus o meu centro. O homem carnal e mundano não consegue fazer isso, porque, afinal de contas, assistir uma série é pecado? Não. Se não for um conteúdo imoral, não. Conversar com os amigos no WhatsApp é pecado? Não. Se não for uma conversa imoral, não. Mas quem diz que é só o pecado que me afasta de Deus? As dádivas de Deus podem afastar-me dele. Porque não só de pão vive o homem, diz o Senhor, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu preciso me abster de tantas coisas que são lícitas, mas que podem trazer dano à minha alma, porque de alguma maneira me roubam do Senhor. Veja, Abraão tinha um filho que Deus lhe deu, um filho prometido por Deus. E quando o Senhor quis testá-lo, ele disse: Abraão, dá-me teu filho, teu único filho. Abraão fez o quê? Levou o filho ao alto do Monte Moriá. Deus o poupou, mas Abraão não lhe negou. Isaac era uma dádiva de Deus, mas Abraão não se esqueceu de que ele não é Deus. Isaac é apenas Isaac. É bom ter filhos? Sim. É lícito? Super lícito. É Deus quem dá? Sim. A Escritura mesma diz que os filhos são a bênção do Senhor. Mas o Senhor é mais importante que os meus filhos, é mais importante que o meu cônjuge, é mais importante do que a minha família, é mais importante do que qualquer coisa que possa existir. E se eu não aprendo
a me privar dessas pequenas compensações que são em si mesmas lícitas, se eu não aprendo a abrir mão de tudo isso, e entendo que a minha jornada com Deus é única, é irrepetível, que o meu compromisso, minha aliança, a minha união com o Senhor é mais valiosa do que tudo. Não se despertará em mim essa fome de Deus. Jesus diz a essa gente: estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e vos saciastes. Comestes pão, sois interesseiros, queres as coisas de Deus, mas não Deus. Queres apenas os bens e as dádivas do Senhor, mas não queres o Senhor. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, porque tudo é perecível. Por exemplo, uma pessoa que não se desapega dos seus pais vão morrer um dia, se ele não morrer antes. E na hora que tiver que separar, vai ter que separar, não tem jeito. Aquela dor é uma dilaceração. Alguém que não aprende que seus filhos têm escolhas, que eles são seres livres. E que não se desapegam. Quando os filhos derem os pés nas caras dos pais, porque é isso que eles fazem, eles querem ser livres e ter a sua vida. Alguém que vive idolatrando seus filhos vai entender que isso tudo perece. Mas nós nos esforçamos demais pelo alimento que perece. Nós nos esforçamos demais, nós nos cansamos, nós andamos agitados, ocupados com tantas coisas. Nós somos como Marta, descrita por São Lucas no seu Evangelho, que anda agitada, preocupada, ansiosa, nervosa. Quando uma só coisa é necessária, só existe um pão que pode matar a nossa fome. E nós deveríamos buscá-lo com todo o nosso ser. Nós deveríamos esforçar-nos por ele. Esforçai-vos pelo alimento que não perece. Esse alimento não perece. Ele permanece para sempre. Ele permanece até a vida eterna. Ele permanece até a vida eterna. Isso é maravilhoso. Nós imaginarmos que os anjos se alimentam da visão de Deus, que um dia nos alimentará eternamente no céu. E agora nós nos alimentamos espiritualmente da fé. É exatamente a pergunta que se faz no rito do batismo: o que pedis à igreja de Deus para teu filho? A fé. E a fé, o que te dará? A vida eterna. A fé. Nós comemos fé, nós nos alimentamos de fé. Jesus diz, respondendo à pergunta deles, que devemos fazer para realizar as obras de Deus, ele responde dizendo: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Eu preciso me alimentar de fé, eu preciso trabalhar a minha fé, eu preciso meditar continuamente as Escrituras, amar o Senhor, ter um convívio com Ele. Eu preciso ter o Senhor como motor das minhas ações, como régua, como medida, como norma da minha conduta. Eu preciso viver de Cristo, eu preciso ter a minha alma completamente embebida
de Jesus Cristo, todas as minhas potências, todo o meu ser. Em relação a tudo mais, ter uma atitude de certa indiferença, porque eu não quero me entreter com coisas transitórias, temporárias, caducas, perecíveis. Eu não quero. Quantas vezes nós temos que aprender essa lição dolorosamente? De repente alguém se levanta no seu trabalho e te persegue, transforma a tua vida num inferno, todos ficam contra você, você perde tudo. Outros tomam um belo de um chifre no alto da cabeça, na região mais visível de todas, e se desiludem completamente para sempre. É assim. O Senhor permite tudo isso para que nós entendamos que Ele é o nosso pão supersubstancial. Ele é o nosso pão. Ele é o pão da vida. Eu preciso correr atrás dEle. Eu preciso deixar tudo por causa dEle. É como se todos os homens tivessem uma fome avassaladora e houvesse apenas um pedaço de pão capaz de saciar a fome. E ele está pendurado num lugar alto, no qual, para que eu possa atingir, eu preciso subir, eu preciso me esforçar, eu preciso me empenhar. Só Cristo pode saciar a nossa fome. É só Ele. Ele é o pão da vida. E é só pelo convívio sobrenatural com Ele, pela fé, que eu posso chegar lá. Tudo o que vem antes disso é maligno, é entretenimento que me distrai, é como as crianças que não gostam de comer comida. E aí os pais dizem: meu filho, para de comer besteira, porque está comendo salgadinho aqui, está comendo um docinho ali, está comendo uma amendoim, sei lá o quê. Enchendo a barriga com aquilo, chega a hora de comer, diz: eu não quero, já comi. Só que aquilo não é comida. Se continuar daquele jeito, vai perecer, vai morrer. Ou seja, se eu não aprendo a me abster de tudo aquilo que é besteira, eu não posso me alimentar do pão da vida. Jesus não é apenas um tempero, Ele é o pão. Eu tenho que aprender a retirar da minha vida tudo aquilo que não é Ele e que não me ajuda a me aproximar dEle. E é claro que todos nós temos muitas coisas que são lícitas e boas, que em si mesmas nós podemos ter e fazer, mas com uma certa indiferença. Porque é isso que vai trazer à minha alma fome. Eu quero mais de Deus. Na segunda leitura, São Paulo fala um pouco disso, quando ele diz assim aos Efésios: não vivam mais como os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Veja que coisa impressionante. Por quê? Todo bem é uma participação do bem que é Deus. Agora, quando ao invés de buscar a Deus e utilizar as criaturas como escada para chegar a Ele, eu transformo as criaturas num fim, por detrás delas já não tem mais nada. Então isso é claro, não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem Ele que ouvistes falar, e se é Ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe
sob o efeito das paixões enganadoras. As paixões enganadoras são justamente as paixões que nos fazem pensar que o verdadeiro bem está aqui ou ali, ou na comida, ou na bebida, ou no vestido, ou em algum bem exterior, ou no prazer, ou em qualquer coisa que perece. Despojai-vos disso. E renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Renovai o vosso espírito e a vossa mente. Ou seja, aprendam a pensar de modo correto, a julgar as coisas de maneira realista, de acordo com esse princípio que coloca tudo em ordem. Em primeiro Deus, depois o resto. Revestiu o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. O homem novo é criado à imagem de Deus. Como é que eu vou servir a qualquer criatura? Como é que eu vou viver em função de qualquer outra criatura se eu sou imagem de Deus? Eu preciso olhar para Ele. Só Ele pode me consertar, porque foi Ele que me criou. Só Ele pode me saciar, porque é dele que eu venho. Só Ele pode corresponder às minhas necessidades, porque todas elas apontam apenas para Ele. Queridos irmãos, aprendamos, portanto, a viver esta sadia abstinência de tudo que não é essencial, para irmos ao centro e chegarmos ao soli Deo, somente Deus. Como dizia Santa Teresa, só Deus basta. Que alma feliz a de Santa Teresa, cujo contentamento estava apenas em Deus, que estava pacificado e encontrava nele o seu centro, o seu ponto de equilíbrio. Encontrava no Senhor a rocha firme, na qual os justos se escondem, o seu verdadeiro apoio, o seu sustento permanente. Peçamos ao Senhor que nós, abstendo-nos do que perece, possamos agarrar-nos a este único alimento que nunca perecerá, que nos alimenta pela fé aqui e pela visão na glória do céu.